Fala galera, eu sou o Picareta Psíquico e esse é o podcast dos quadrinheiros, o Papo Quadrinheiro número 1. Nesse programa a gente vai falar sobre a rivalidade inacreditável entre Alan Moore e Grant Morrison. Foi um papo que a gente fez lá na Martins Fontes, aqui em São Paulo, no final do ano passado, e foi muito legal, foi uma galera assistir, e aí a gente gravou, e aí tá na íntegra aqui. Quem estava nesse papo dos quadrinheiros era o Bruno Andreotti, que é o Ned Bully, o Adriano Marangoni, que é o velho quadrinheiro, os meninos lá do Arqueologia Vértigo, o Wesley Patriota, que é o Wes Murdoch, e o João Mascarenhas, que é o John Holland, e também o Iberê Moreno dos quadrinheiros, o Sidekick, que estava ali, não estava na mesa, mas estava participando, fez umas falas também, e eu, né, Picareta Psíquico, Maurício Sanolini. Então, para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre Grant Morrison e o Alan Moore, a rivalidade entre eles, e os detalhes, e as fofocas e tudo mais, aproveitem o programa e a gente volta a se falar lá no final do programa. Boa batalha aí entre dois gênios para vocês. Até mais. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, obrigado por terem vindo. A gente sempre fica muito perplexo que as pessoas venham num evento como esse, né? A gente vai falar sobre essas duas figuras aí hoje que são emblemáticas. Evidentemente no grupo tem gente que torce para um time e gente que torce para o outro time, né? E aí acho que vai ficar meio claro nas falas, assim. Mas vocês podem tentar adivinhar. A gente vai tentar não ser muito explícito, vai ser meio difícil. A gente não vai nem tentar. E depois a gente vai querer saber também o que vocês acham, assim, qual time vocês torcem, né, essas coisas. Bom, então, para quem não sei quem acompanha o blog, meu nome é Bruno Andreotti, eu sou o Nerd Bully, lá a gente escreve sobre o pseudônimo. Ele é Maurício, ele escreve com o pseudônimo de Picareta Psíquico. Esses dois jovens que estão aqui à minha direita, é o Wesley e o João, ele é o Wes Murdoch e o John Holland. Eles são novos nos quadrinhos, entraram esse ano. Eles tinham um site muito bacana chamado Arqueologia Vértigo e a gente decidiu convidá-los para fazer parte dos quadrinhos. Primeira aparição pública. É verdade. Como é que eu vou usar um termo neutro para dizer? Neutro? Usa um não neutro. Não vou. Enfim, eles estão aqui, é estreia. A estreia é bom. Eles estão debutando. Bom termo. E aquele lá à direita, ele não aparece nunca, é o velho quadrinheiro, raras ocasiões, é o Adriano Marangoni. Enfim, então é isso. Nós dividimos assim, vou contar um pouquinho das origens dessa briga, tal, de onde é que se originou. Depois o Maurício vai comentar da relação dos dois com a equipe criativa, sobretudo os desenhistas, né, que trabalham com eles. O Góes e o João vão falar um pouco da relação deles com a magia, né, que é outra similaridade entre os dois. E o velho quadrinheiro fará suas considerações ao final. Né? Tudo bem? Não, né? Se não der tempo. Acho que ele não vai se aguentar, ele vai falar isso. O Iberê está ali também, ele é o Sidekick, hoje ele não falará, mas também escreve conosco. Porque ele era o mais novo até então, né? Agora não. Trouxe uma citação só para começar, é do Ernest Gombrich. Ele é um historiador da arte, né? Então o que eles olham? O início do século XVI, o Cinquecento, constitui o mais famoso período da arte italiana e um dos maiores períodos de todos os tempos. Foi a época de Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, Rafael, Tiziano, Correggio, Giorgione, do Rei do Norte e de muitos outros mestres famosos. Pode-se a perguntar por que foi que todos esses grandes mestres nasceram no mesmo período. Mas tais perguntas são mais facilmente formuladas do que respondidas. Não se pode explicar a existência do gênio, é preferível apreciar. É interessante essa citação porque, assim, na verdade ele ele diz que ele não vai responder a colocação, mas ele já dá alguns indícios de que tem alguma coisa que explica, não é, por que em determinados períodos existem certos períodos de efervescência na arte e é uma confluência, assim, são várias pessoas, né? Ele diz que ele não vai explicar, né, que não se pode explicar, mas é preferível apreciá-lo. Por que eu coloquei essa citação?
Porque se você colocar o Alan Moore e o Grant Morrison dentro do contexto, eles são, está naquele da British Invasion, que foi um momento onde os quadrinhos mainstream norte-americanos foram invadidos por autores de origem inglesa. Né? Então, por que esses... Veja, não é só o Alan Moore e o Grant Morrison, também tem o Neil Gaiman, tem o Peter Milligan e vários outros nomes. Né? Mas por que esses dois eles se destacaram, né? Ou eles sobressaíram? O Neil Gaiman também, né? Na verdade seria uma tríade, né? Que mais se destacou. Mas tem alguma coisa que explica, né? Eu tenho, estudando, né, para falar aqui hoje, eu tive uma hipótese que é o seguinte: talvez colocar o Alan Moore com esses caras como expoentes só faz sentido porque a nossa referência são os quadrinhos americanos. Imagina porque esses caras já faziam quadrinhos na Inglaterra, né? Então você vai ver por que o Alan Moore é destaque, porque ele foi digamos assim, o desbravador, o que entrou primeiro lá como monstro do pântano, né, do mercado norte-americano, porque todos eles começaram a fazer quadrinhos mais ou menos na mesma época, né? Então não é que o Alan Moore talvez ele tenha começado, se a gente levar em conta os quadrinhos mainstream norte-americanos, mas falei, essa galera faz parte de um contexto que a gente explica não pelo mercado norte-americano, mas pelo que estava acontecendo lá na Inglaterra naquele momento, que é o punk, as reformas lá da Dama de Ferro, que a Thatcher estava emprego. Então, assim, são outras coisas que explicam, né? E a gente, e o Alan Moore se destaca como um pioneiro, mas se você levar em conta o contexto dos quadrinhos norte-americanos. E como eu falei, é um período de efervescência. São muito boas as coisas que eles produzem, né? Então, essa é uma primeira observação. A segunda, finalmente eu já tinha, tem um post que eu já comentei desse diálogo do Asa, não tinha achado, agora eu achei. É um episódio, não sei aqui quem assiste a House, é um episódio que ele está tratando um mágico, né? E aí ele faz essa primeira parte aí, que o fim é o mágico, né? Ele fala assim: a diversão é não saber. Aí o House fala: não, a diversão é saber. Qual que é o contexto dessa fala? O House chega e começa a dar todo aquele, né, fala: você é casado, tem filho, e aí o cara se espanta, fala, e aí ele explica: não, eu deduzi que você é casado por causa disso, e vai explicando, né? Aí ele fala, aí o médico fala assim: bom, era muito mais legal antes de não saber. Aí o House fala: não tinha nenhum sentido se eu não te explicasse, né? E aí as duas posturas. O mágico falando que a graça da coisa está em não saber, né, o truque, né? Porque quando você sabe, perde a graça. O House é o contrário, fala: não, a graça está em saber, porque é aí que faz sentido, né? Então são duas posturas diferentes. E aí o Flynn também fala assim: as pessoas vêm para ver o show de mágica dele porque eles querem um senso de maravilhamento, né? Eles querem experimentar alguma coisa que eles não podem explicar. E aí o House vira e fala assim: não, se esse maravilhamento vai embora, a verdade é conhecida e nunca houve, né? Ou seja, você está vendendo para as pessoas uma mentira, né? E aí o mágico fala assim: não, mas de repente é isso que as pessoas querem, é a mentira, né? Ou pelo menos é a ilusão, esse senso de maravilhamento que a gente sabe que é, né? Quando o mágico ilusionista ele faz alguma coisa, a gente sabe que tem algum truque, a gente pode não saber qual é, mas a gente sabe que tem um truque ali atrás. Por que eu estou falando isso? Porque nas nossas conversas, talvez o Alan Moore ele seja esse mágico que não explica as coisas, ele vende isso para o público, né? E o público embarca, né? E talvez o Grant Morrison não, ele explica. Eu vou contextualizar essas observações. Bom, agora falando das origens propriamente ditas, como é que essa briga começou? Não foi entre os fãs. Você sabe que o Alan Moore tem uma fase bastante importante com o Miracle Man. Não foi o Alan Moore que inventou o Miracle Man, mas ele tem uma fase importante. Foi a partir daí que os personagens, nessa fase, que o personagem se tornou conhecido e é muito bom de fato. Logo depois que o Alan Moore terminou, ou estava prestes a terminar a fase dele com o Miracle Man, o Grant Morrison, o pessoal da Warner, que era a revista onde era publicada, o Grant Morrison foi sondado para fazer um roteiro para continuar escrevendo, né, o Miracle Man, e ele escreveu
um roteiro para o Miracle Man. E aí tem duas versões da história. Uma versão que o Grant Morrison ele manda o roteiro para o Alan Moore, e o Alan Moore veio e falou assim: não é para fazer, eu não quero que se mexa no personagem, porque o Miracle Man é meu. Tá? Essa é uma versão. A outra versão foi que os próprios editores da Warner pegam o roteiro lá do Morrison e mandam para o Alan Moore, e o Alan Moore fala: eu não quero que publique. Né? E aí a gente não sabe, até 2014 a gente não sabia o que era essa história, mas eles publicaram essa capa aí que vocês estão vendo, né, a direita deles. É a capa que foi o roteiro do Morrison, da época, com desenhos do Joe Quesada. Eu não li, mas alguém comentou, o João, né? Comentou que não faz, assim, na verdade está tão descontextualizado que e também não tem segmento, que ele roteirizou né? Que aí perde você não consegue muito entender, mas de qualquer forma acabou sendo publicado. Bom, essa é uma. Então você já vê que os dois não vão explicar aí, né? Que o cara falou: por que eu estou apontando isso? Né? Porque, primeiro, historicamente é verdade, está documentado, e segundo, que veja, o Alan Moore ele não criou o Miracle Man, né? Ele não começou o Miracle Man e também não. Era óbvio que não ia morrer com ele. Por que ele tem essa. E aí também comentando com o João que gosta mais do Alan Moore, falou assim: olha, tem depoimentos do Alan Moore dizendo que ele não, nessa época é a juventude deles, né? Assim, diz que ele não gostava nem de perder no banco imobiliário. Então, ele fala, né, que ele tinha, né, pelo menos um problema com o ego, né? Então, essas coisas todas. Enfim, não é dono do personagem, mas ele meio que se aposta, né? Ele falou: não, eu que comecei, eu que fiz e tal. Não ele que criou. Né? Segundo ponto, que aí também é a continuação da briga. Tem esse livro aí, que é o Super Folks. Qual que é a história? É um Superman que vocês estão vendo na capa, um Superman de meia idade, e aí tem vários elementos dentro desse Super Folks que, veja, vários escritores disseram. O Neil Gaiman falou que leu, o Geoff Jones, é muito referenciado esse Super Folks. Né? E aí, o Alan Moore, ele só recentemente admitiu que ele leu acho que numa entrevista de 2013, 2014, ele admitiu que ele leu esse quadrinho. E o Grant Morrison tinha essa coluna, né, nessa revista, mas a coluna me chamava era um papo furado, assim. E aí o que ele escreveu? No 90 ao 91. Né? Tá aqui o que ele fala aqui? Ele dá um breve histórico da história, que era um Superman de meia idade, ele tem todas aquelas cenas e tal, e ele explica e fala assim: olha, essa história daria um bom quadrinho. Na verdade, daria 3 bons quadrinhos. Se eu tivesse lido isso em 78, eu teria mudado, porque nessa época também ele estava no auge do sucesso dele com o Asilo Arkham, do Batman, né? Então ele falou assim: olha, então, se eu tivesse lido esse livro em 78, talvez eu não fizesse aquele Batman que eu fiz, né, do Asilo Arkham e tal. Bom, o que acontece? Quando ele publica isso, e o que os fãs deduzem? Né? Bom, ele está dando uma indireta para o Alan Moore. Esses 3 bons quadrinhos que ele está falando é o Watchmen, o Miracle Man e o que aconteceu com o Homem de Aço. Né? Ou seja, né, o Alan Moore teria plagiado essa obra, o Super Folks, e o Grant Morrison teria insinuado isso. Só que tem um detalhe: o Grant Morrison não foi o primeiro que apontou, ele foi uma das pessoas que apontaram essa similaridade, não é o primeiro, né? Outras pessoas já tinham apontado. E veja, não tem problema nenhum, porque a gente não tem, até essas coisas, quando você entra na questão do direito autoral, você tem a propriedade, não é sobre a ideia, é sobre a execução. Né? Se eu quiser fazer a história do menino mago que descobre que é um dos magos mais poderosos do mundo, está destinado a ser isso, eu posso fazer, não? E nem o Neil Gaiman lá do Mundo da Magia, nem a J.K. Rowling vão me processar, porque eu não tenho, eles não têm propriedade sobre a ideia, eles têm propriedade sobre a execução. Se identificarem trechos exatamente iguais, aí pode ser que me processem. Mas, então não tem problema em admitir.
O Alan Moore também escreveu uma premissa que chamaria O Crepúsculo dos Super-Heróis para DC, que isso circulou, né? Tem uma página muito legal do Alan Moore, chamada Alan Moore BR, as postagens deles são muito bacanas. E eles comentam, né, que aí o Alan Moore teria feito essa premissa e a DC engavetada, e depois o Mark Waid teria lido a premissa do Alan Moore e feito o Reino do Amanhã. E veja, e tudo bem, porque, como eu falei, você não tem a propriedade sobre a ideia, você tem propriedade sobre a execução, né? Então, aquela coisa que eu estava comentando do mago, né? Então o Alan Moore não começa as coisas, mas ele vende essa ilusão, porque pelo menos nessa época da juventude, hoje ele referencia, ele fala, não, eu peguei isso da não sei aonde, tal. Mas nessa época da juventude não, né? E aí também estudando, veja, eu acho que não devia ser Alan Moore versus Grant Morrison, devia ser Alan Moore contra o mundo, porque de quem que o Alan Moore gosta? Né? A última que ele bateu foi o Geoff Johns, na época lá da Noite Mais Densa, falando que tinha copiado tudo que ele fez, tal, não sei o quê. Veja que ele copiou. O Geoff Johns, ele cresceu lendo a DC, ele cresceu lendo as histórias do Alan Moore também para DC, que as histórias no quadrinhos dele são boas com a tropa do Lanterna Verde. E o Grant Morrison também ele assume que ele leu o Alan Moore e gosta das ideias e não tem problema. Então você pega, por exemplo, o Alan Moore Supremo. Quem leu o Supremo do Alan Moore? Quem leu o All Star Supremo? Cara, você vai reconhecendo um monte de coisa entre as duas obras. E se você leu o Homem Animal, também você vai reconhecer um monte de coisa que está no Homem Animal e está ali no Supremo. E falei, tudo bem, porque ainda mais hoje, que a gente tem uma sobrecarga, um excesso de narrativa, não dá mais para criar algo novo. Talvez nunca tenha dado, né? O Jorge Luiz Borges diz que a gente tem 3 histórias, que é a Odisseia, a Ilíada e a história de Jesus Cristo, o Evangelho, só. Todas as histórias que você contar na face da Terra são variações da Ilíada, da Odisseia e dos Evangelhos, acabou, né? Se você levar em conta isso, talvez hoje com a internet, com coisa, isso é mais facilmente percebido, né? Então tem muita gente que define assim, hoje em dia você não cria mais algo novo. O máximo que dá para fazer é você pegar vários elementos que já existem e rearranjar de uma nova forma, mas criar algo novo não dá. E se você acha que é novo é porque você não tem a referência. É por isso que eu falo, o Alan Moore é um mago ilusionista. Ele vende aquela ilusão que ele criou. E é legal, é o senso de maravilhamento ali que ele dá. Quem é o Pax Americana do Grant Morrison lá no Multiverse? O que é o Pax Americana? É o Watchmen do Grant Morrison. E é evidente, e é tão evidente que não dá para nem chamar de plágio, né? Então é isso, assim, esse é o que eu tinha para falar sobre o Alan Moore versus Grant Morrison. Eu só queria, antes de passar a palavra, eu só queria dizer que o Grant Morrison falava que ele era mago desde os anos 80. O Alan Moore só declarou no final dos anos 90. Só isso. A briga é boa, né? Essa coisa, por exemplo, antes de eu entrar na coisa dos artistas, essa coisa que o Bruno estava comentando do Alan Moore ter lido o livro, né, ter copiado as ideias e criado os quadrinhos a partir desse livro que ele leu, e ele nunca ter admitido isso, ele nem ter falado que tinha lido o livro, só recentemente falou que leu. Veja, você pode interpretar como de fato ele leu e usou as ideias, ou você pode interpretar como de fato ele teve as ideias por ele mesmo e por uma coincidência no cara que escreveu o livro e ele tiveram ideias semelhantes. E as duas hipóteses são possíveis, né? Então eu fico com a segunda. Bom, a relação dos dois com os artistas é bem diferente. O Grant Morrison ele é um escritor, basicamente, e ele se dedica a escrever. O que ele faz, que é extremamente, que as pessoas reconhecem como genial nas histórias dele, são questões especificamente de roteiro. Então, por exemplo, quando no Homem Animal ele mostra a coisa da metalinguagem, quando ele se coloca como personagem contra o Bud Baker, e aí o Bud Baker entende que ele é um personagem de quadrinhos, quer dizer, tem toda uma viagem, assim, né, porque ele extrapola o que seria aquele universo dos personagens. Isso é uma questão de roteiro, não é uma questão de desenho.
né? Ele vai deixar para os desenhistas trabalharem a linguagem dos quadrinhos enquanto desenho. Ele não interfere nisso. Então, por exemplo, no Asilo Largo, que ele faz com o Dave McKean, que é um artista, assim, sei lá, uma explosão, né, de arte, ele deixa o Dave McKean à vontade. Ele dá algumas indicações dos personagens, mas ele deixa o Dave McKean à vontade. Ele não interfere no trabalho do McKean. Isso, uma das coisas que é um exemplo claro disso, por exemplo, são os Invisíveis. Os Invisíveis têm, durante os 3 volumes da série, 22 artistas diferentes fazendo a série. Então, assim, ele como a questão dele não é controlar a linguagem como um todo, ele está querendo controlar só a questão do roteiro, ele não está preocupado se vai mudar o traço, quantos artistas vão ter, se vai mudar a cara do produto. Ele acha que isso é um ganho, sei lá, deixa rolar. Um dos artistas que ele mais trabalha é o Frank Whiteley, que é um amigo dele de adolescência e tal. E o que o Frank Whiteley faz, por exemplo, nessa página dupla aí do Pax Americana, que ele tem 3 tempos diferentes acontecendo no mesmo cenário, né? Então você tem é um cenário único, você tem a estátua no meio, um salão, assim. Então os quadrinhos que são mais escuros é o detetive investigando o crime, os quadrinhos que tem a menina ali é um outro momento, os quadrinhos que são mais claros é antes do crime acontecer, e aí ele coloca tudo na mesma página e ele desconstrói, assim. Isso, assim, ele pode ter pensado nisso, porque isso já foi feito anteriormente, também não é que ele criou isso, mas ele meio que deixa o Frank Whiteley resolver aqui. Naquele We Tree, que é sobre três animaizinhos fofinhos, que são armas de destruição em massa, tem umas páginas que parecem 3D, assim, que os próprios painéis estão em posições de 3D, elas não estão chapadas, assim, e os personagens passam de um painel para o outro como se elas estivessem realmente saindo do painel e entrando no outro. Ele não é o Grant Morrison que pensa aquilo, ele fala para o Frank Whiteley, não, seja criativo, inventa aí o cara faz. Então aquilo não obrigatoriamente tem a ver com um roteiro, aquilo não está agregando para a narrativa, como o Alan Moore faz, que é uma coisa super controlada, quer controlar todos os espaços do quadrinho, porque ele quer agregar elementos à história que ele está contando. Então, assim, aquilo é legal, você lê o livro e você acha legal, mas para a narrativa em si, não acrescenta nada. É uma cena, sei lá, uma cena bombástica, assim, é impactante visualmente, amplia o impacto da leitura quando você está lendo aquela cena de ação da coisa, mas ela não tem obrigatoriamente uma relação com a história que está sendo contada. Poderia ter feito de outra forma e a história continuaria a mesma. Agora, o Alan Moore, ele trabalha, ele tem um controle, né? Ele quer ter um controle muito maior. Então, a maior parte do que ele produz é sempre com um único artista. Cada obra ele tem um artista e ele explora aquele cara até a última gota. Né? Os roteiros dele são quilométricos, ele define os elementos que tem que ter em cada um dos quadros. Primeiro plano é isso, segundo plano é isso, terceiro plano é isso. Assim, ele é muito. O cara faz, ele olha, bom, então ele faz um storyboard inteiro da página e manda pro cara junto com o roteiro, para o cara saber exatamente o que tem que ter cada quadro. É um controle muito grande. Mas ele. Por quê? Porque ele acha que a linguagem dos quadrinhos também não é só o texto, é também o desenho. Então, ele para contar a história que ele quer contar, ele tem que controlar, inclusive, o desenho. Como ele não desenha, ele tem que controlar o desenho do cara que está fazendo o desenho. Os desenhistas que trabalham para o Grant Morrison veem a liberdade do Grant Morrison como uma vantagem, obviamente. Os desenhistas que trabalham com o Alan Moore, pela repercussão que tem, em geral, o trabalho no final, né? Porque o Alan Moore tem um nome muito grande na indústria e tal. É muito difícil o cara falar mal do Alan Moore. Então os caras falam bem também. Então, assim, a gente tem que. Pode ser que eles estejam mentindo, obviamente, mas eu estou achando que eles de fato gostam. O cara que fez o Prometheia, por exemplo, que fez o Sandman
como é que chama? O Prelúdio. O Prelúdio, não sei, também. Ele fala, nossa, o fato do cara me controlar para mim era excelente, porque eu podia criar nas brechas. E ele fala, isso para mim é incrível. Uma coisa, rapidinho. Do Alan Moore em relação ao Windows III, ele controla muito a arte, mas tem, por exemplo, aquela página que é muito famosa, que é um loop no infinito, né? E o Alan Moore falou que não saiu como ele queria, mas ele manteve mesmo assim. Então, talvez ele tenha uma liberdade ali pra... É porque não tinha nada melhor. Todo meio aqui se acalme, tá? Bom, de qualquer forma, eu acho que ele falou, sim, que ele achava que ele tinha espaço para criar. Você não lembra porque você editou isso da sua mente, para você não quer dar brecha com ele. Mas eu acho que tem coisas que ele faz, porque ele controla tudo, que é muito difícil você ver outra pessoa fazendo. Né? Então, por exemplo, no Watchmen, essa coisa dos quadros sempre iguais, quando aparece o Rocha, e ele fazer essa divisão de quadros de forma diferente quando é outro personagem, para dar um clima psicológico. Né? Então, quando é o Rocha que aparece, você tem uma divisão sempre igual. Quando é outro personagem, a divisão muda, porque isso cria um clima de ritmo, que é um ritmo mental do personagem. Então, isso, assim, ele pensou nisso na hora que estava escrevendo e obrigou o cara a fazer dessa forma para sair desse jeito. Essa do meio aí é do dossiê negro, que é da linha extraordinária, que saiu agora em português, né? Que você tá lendo lá, daí de repente, porque eles, na verdade, os personagens estão em busca do dossiê negro, né? Essa é a história. Então, quando eles encontram o dossiê, né, nesse momento que eles acham o livro, e eles abrem o livro numa página qualquer, a próxima página que você vai ler é exatamente a página do livro que eles abriram. Então, ele faz você entrar ele te conta a história do que é aquilo, de repente você abre, você está segurando o quadrinho como se você fosse o personagem, você está dentro da história. Então, e aí depois você sai, você volta. Esse último aí, por exemplo, é uma série de 6 edições que ele fez para a Image, antes do selo ABC, né, antes do Tom Strong, da linha extraordinária e tal. Ele fez isso imitando o Stan Lee e o Jack Kirby. Então é um pastiche de um Quarteto Fantástico, de um Homem-Aranha, do Capitão América e tal, e ele fez 6 edições. E aí os artistas têm que imitar o desenho, o estilo do Jack Kirby e tal. Então é interessante o que ele faz quando ele tem esse controle total, apesar de que essa coisa do controle parece uma coisa bastante ditatorial e tal. Mas, não sei, por exemplo, tem uma página do Prometeia que ele aparece escrevendo o roteiro no computador e o Windows III aparece desenhando na prancheta. Os dois estão em quadros diferentes, assim, olhando meio assim para o público que está lendo. Tipo Homem-Animal, assim. Tipo Homem-Animal. Então, assim, eu não sei, eu gosto dessa interferência. Eu sou obrigado a admitir que eu gosto mais dessa interferência. Então, às vezes tem esse estilo diferente de trabalhar com artistas. E é isso aí. Então, como o Bruno já falou inicialmente, a gente vai falar um pouco desse lado místico dos dois, né, do Alan Moore e do Grant Morrison, porque não tem como você ver as obras deles assim, sem notar os elementos mágicos na qual eles estão acostumados a mexer desde a adolescência deles. Você encontra isso nos Invisíveis do Grant Morrison, em Flex Mental você encontra esses elementos. Até uma coisa que o Maurício falou também do E3, não, você, Bruno, a questão do tempo, né, e tal. O Alan Moore tem umas coisinhas também, o Grant Morrison tem umas coisinhas que ele fala sobre isso. E falando do Grant Morrison, né, o mago mais pop dos quadrinhos, desde a adolescência dele, assim, ele lia essas coisas de ocultismo e tal, na magia. E ele, como o Alan Moore também, ele começou a partir do Aleister Crowley, né, o famoso Aleister Crowley, que ele é muito conhecido também pela telema que ele desenvolveu. E a partir disso, o Grant Morrison ele começou a estudar e mais a fundo nesse processo, e ele vai se desenvolvendo durante esse tempo. Ele fala até também que ele já teve muitas experiências quando era jovem e na adolescência. Ele disse que ajudava muitos amigos utilizando a magia com o tarô. Ele faz as leituras. Ele, para ser sincero, ele falava: eu não sabia muito assim o que eu estava fazendo, mas funcionava, dava certo.
Era bem interessante, isso é legal, essa sinceridade do Grant Morrison. E aí no decorrer do tempo, quando ele está escrevendo Os Invisíveis, por exemplo, para citar uma experiência dele, quando ele estava, antes de escrever Os Invisíveis, ele estava em Kathmandu, e ele estava no hotel, e ele disse que tinha recebido a visão de algumas entidades superiores, né, o que ele chama de uma experiência alienígena. E ele conta que a partir dessa experiência alienígena que ele teve, toda a lucidez dele, ele diz que ele recebeu o que seria Os Invisíveis, a base para escrever Os Invisíveis. Né? Ele já estava há muito tempo já querendo fazer algo que colocasse todas essas ideias dele no quadrinho. E aí a partir disso, depois, quando ele volta, ele vai começar a desenvolver muito dessa experiência que ele teve. Só que o Grant Morrison ele fala que não é que foi uma experiência alienígena, uma abdução, algo do tipo. É como se fosse um despertar da consciência, da inteligência, a qual a consciência dele atingiu outros níveis e ele conseguiu identificar isso para poder desenvolver, colocar nas HQs dele. E aí, seguindo aqui, o Grant Morrison ele tem uma definição muito interessante de magia, que para ele se baseia numa equação bem simples, que é vida mais significado. Quando ele fala isso, inclusive tem até a Pop Magic dele que complementa muito disso que ele fala, para ele a magia, assim, não é difícil, é uma coisa fácil de se fazer. Ele é um cara assim que é muito pragmático, ele se baseia muito nas experiências. Para ele, inicialmente tem que funcionar. Funcionando é uma coisa interessante, é o que está valendo. E uma das propostas que ele fala, quando ele está abordando a magia, ele diz o seguinte: quando você está andando na rua, para você que quer se desenvolver nesse meio, começa a olhar a sua realidade em volta de um jeito diferente, começando a ver significados. Você olha para a relação dos pássaros voando, por exemplo, com o poste que está ali parado, os carros passando, com as pessoas, vê você dentro desse ambiente que está, tenta encontrar alguma relação, algum significado e escreve tudo isso, o que você está sentindo, o que você está percebendo, e a partir disso você vai começando a se analisar, vendo o ambiente a partir de uma outra natureza, de uma outra realidade. Isso ele conta na Pop Magic. Tem aqui até uma frase que ele diz que tudo que você precisa para começar a praticar magia é concentração, imaginação, habilidade de rir de si mesmo e aprender com os erros, que é uma máxima basicamente da magia do caos, que depois a gente vai falar mais à frente. E a partir disso, o Grant Morrison ele começa a colocar essas coisas nos quadrinhos, desde das primeiras experiências que ele tem, e aí ele começa a desenvolver toda uma mitologia na qual a magia está por trás disso, desde a produção quadrinística dele. Tem uma coisa muito interessante que ele cita, que quando ele vai desenvolver um personagem dentro de uma HQ, ele se concentra e começa a se imaginar conversando com esse personagem. A partir disso ele começa já a extrair toda uma identidade desse personagem da HQ, e aí depois ele coloca nos roteiros e vai começando a estruturar ele. E ele também gosta muito de caminhar na rua e tal, fazer um passeio para poder criar uma criatividade ali que dê uma inspiração para ele, e ele consegue tirar muitos insights interessantes para colocar nas histórias dele. E inclusive dentro disso dos personagens na qual ele desenvolve, ele vai criando uma dinâmica muito interessante, porque para ele é como se ele tivesse com interação desses personagens. Inclusive ele até fala, não é difícil você ter contato com entidades superiores, com deuses, entendeu? E ele mostra a partir disso na Pop Magic como isso é interessante de se fazer e mostrar como não é assustador. É uma coisa legal, é uma brincadeira. E ele sempre fala sobre isso, tudo com um bom sorriso na boca, com a descontração que só o Grant Morrison pode fazer. Agora vou passar aqui o bastão pro John. O Alan Moore, né, em relação à magia. Primeiro ele fala, né, que ele estava num pub no aniversário de 40 anos dele. Aí ele falou, em vez de ter uma crise de meia-idade, vou enlouquecer de vez e falar que eu sou um mago, né? A partir daí ele dá uma definição muito específica de magia. E o Alan Moore, apesar de tudo, ele sempre tenta tratar desse tema de uma forma muito cômica, para tentar afastar aquela imagem de algo assustador ou ruim. Mas então, a definição que o Alan Moore dá é: magia é a alteração de símbolos para se chegar em determinados estados de consciência. Ou seja, já ligando com aquela coisa que o Maurício falou, em que o Alan Moore tem aquele controle total, é porque pensando assim, para o Alan Moore,
a magia são símbolos. Com os quadrinhos ele consegue unir imagens, desenhos e texto ao mesmo tempo. Então para ele pode criar um elemento mágico muito específico com o quadrinho. Por exemplo, no Prometeia, toda a página é muito bem pensada, é muito arquitetada por ele. Então ele vê os quadrinhos uma forma de fazer magia. Ele até cita que a forma de passar informação nos quadrinhos é muito boa, porque quando ele escreveu o Growth to Light, que é um quadrinho que ele denuncia vários crimes da CIA, ele fala que ele teve acesso a um relatório em que lá eles procuravam a melhor forma de se passar informação para as pessoas. E eles tentaram texto corrido, isso num folheto, né? Eles tentaram texto corrido, tentaram foto com imagem, tentaram desenho, tentaram várias coisas. Mas a mídia que melhor conseguiu transmitir informação e que fez as pessoas reter foram os quadrinhos. E a partir daí ele fala que isso impulsionou ele mais ainda a ser um mago. E ele fala assim também que foi algo natural na vida dele. Independente dele ter se declarado ou não um mago, já era algo natural que ele já estudava. Linguagem, consciência, todas essas coisas que chegam num ponto muito específico que é a definição de magia dele. E ele cita a questão do Deus, né? Aquele Deus serpente dele, que tem milhões de imagens por aí. Glycon, que ele chama. Ele disse que ele estava num ritual com Steve Moore. Eles estavam sob efeito de cogumelos alucinógenos. E ele falou que viu uma serpente conversando com ele. Aí ele falou que, pra ele era uma alucinação, não tinha problema nenhum, ele já admitia isso. Mas ele falou que o Steve Moore via a mesma coisa. E aí ele falou que foi a primeira experiência que ele falou, pera, tem alguma coisa aí. Bem, então ele falou que resolveu adotar essa serpente como Deus pessoal. Aí ele falou que logo em seguida ele foi pesquisar sobre esse Deus, né? E ele descobriu que na verdade era uma farsa, era um fantoche do século II. E aí ele falou que ficou feliz e realmente adotou ele como Deus a partir daí. Porque ele falou, se eu quero ter um Deus, espero que não seja algo grandioso, que criou o universo, quero que seja uma coisa que eu possa acreditar, que eu possa até levar na brincadeira muitas vezes. E aí ele cita o Deus como uma ideia. Eu não sei se vocês chegaram a ler o Tom Strong, em que tem uma edição que tem um Deus serpente lá, que é feito por via de programação de computadores. Ou seja, eles pegaram a ideia, transformaram a programação, transformaram no programa e rodaram. Exatamente o que o Alan Moore crê que seja um Deus. E também uma coisa muito específica que o Alan Moore sempre quer passar, isso em todas as obras dele que ele trata de magia, seja no Tom Strong, no Prometeia, na Voz do Fogo, que A Voz do Fogo é um caso muito específico, é um livro fantástico. Aquele primeiro capítulo é super difícil de ler, é super travado. A linguagem é muito difícil, ele usa uma linguagem muito simples. E quando você começa a ler, você lê 5 páginas, você quer jogar aquele livro no fogo, porque você não aguenta. Só que passa 20, 30, 40 páginas, você começa a entrar naquela linguagem dele, você começa a entrar naquela pira do Alan Moore. E parece que a sua linguagem vai se restringindo à mesma do personagem. O primeiro capítulo é o mais difícil, ao mesmo tempo que ele é um dos melhores, porque você entra mesmo na ideia da magia dele. Com as poucas palavras que o personagem tem no vocabulário, você começa a compreender e vai como se estivesse lendo um livro super leve depois de 30 páginas. É uma coisa assim assustadora. Já o Prometeia, ele fala mesmo que o objetivo era mostrar algo bonito da magia. Era sair dessa ideia de que, aquela imagem do Aleister Crowley, as pessoas têm uma certa repulsa, um medo. O Alan Moore falou, não, peraí, eu quero mostrar isso como algo bonito, algo que eu sei que é interessante. As ideias, os pensamentos, a consciência, a magia traz toda essa coisa resumida. E para ele, os quadrinhos são a mídia primal para você conseguir apresentar esse tipo de coisa. Então, para ele é muito especial e creio que, pelo menos, ele já era assim antes, mas depois dele se tornar um mago, talvez tenha até intensificado ele ter esse controle na arte, porque ele vê os quadrinhos como uma mídia incrível. Ele até fala que na juventude o sonho dele era elevar os quadrinhos, né? Tirar essa visão de que, por exemplo, um filme sobre um quadrinho valida ele. Ele fala que não, o quadrinho tem que crescer por si só. E esse foi o objetivo de vida dele dentro das histórias em quadrinhos, e isso relacionou com a questão da magia, que só intensificou todas as questões que o Alan Moore quis trazer. Então, uma referência em comum, tanto para o Alan Moore quanto para o Grant Morrison, são esses dois magos. O Robert Anton Wilson e o Austin Osman Spare. Eles são influentes nos dois, tanto quanto magos, quanto nas histórias. Você quer falar um pouquinho melhor, Wesley? Você que gosta mais de falar dos dois? Então, a gente tem aqui o Robert Anton Wilson. Ele nasceu, o mais velho aqui é o Austin Spare, ele nasceu no final do século XIX. E aí temos o Wilson também que nasceu no século XX. Começando pelo Austin Osman Spare, ele foi um pintor. Ele foi um pintor assim, não teve uma fama muito grande, mas ele teve uma fama razoável.
E ele é considerado pelo Alan Moore como um dos maiores magos que atuaram no cenário do século XX, se não o maior, né? E aí ele presta também muitas homenagens ao Sperry. Ele assume que ele tem muita influência como mago a partir das ideias do Sperry e tal. E o Austin Sperry, ele foi muito importante nesse cenário da magia, do ocultismo em geral, porque ele conseguiu desenvolver um sistema próprio de magia que se denominava basicamente, ele se chamava de Zoskia. Nisso, ele tinha um alfabeto mágico pessoal, na qual ele realizava as vontades mágicas dele, os trabalhos mágicos que ele fazia. E isso é influente na pintura do Sperry. Inclusive tem um vídeo no YouTube que o Alan Moore fala, ele anda de carro, vai passando por uns museus, encontra as pinturas do Sperry e vai falando sobre ele, é muito interessante. Então foi uma influência muito forte, tanto para o Alan Moore quanto para o Morrison. O Morrison também cita o Sperry, inclusive o Sperry é o precursor dos sigilos. Para quem não sabe, o Grant Morrison ele é conhecido também por falar dos sigilos que ele faz enquanto mago, que os sigilos basicamente são você criar um símbolo na qual você vai realizar um desejo seu. Nisso existe um processo para você criar esse símbolo. Você escreve uma frase com o seu desejo nele, e a partir disso você vai fazer uma manipulação dessas letras, tem um processo de manipulação, e nisso você vai começar a criar um desenho próprio. Aí você fez o desenho, só que o desenho não é só por si só, você tem que carregar ele, você tem que ativá-lo. E para isso você tem que ativá-lo a partir assim, de uma alteração de consciência bem intensa. E o Grant Morrison dá algumas ideias e tal. Uma delas, né, não é essa que você está pensando, não é essa que você está pensando. Essa é a melhor. Uma delas que ele falou que fez foi pular de bungee jump, te peguei, né? Foi pular de bungee jump porque dá aquela sensação de medo, aquela coisa forte. E nisso, quando ele estava pulando de bungee jump, o Morrison, ele pensou nesse símbolo, nesse sigilo. Nisso, ele começou a ativar. E o Morrison, no caso, falando dele, ele tem vários meios, né? Algumas imagens ele faz, depois que ele ativa, ele joga fora. Outras ele deixa na parede dele, porque ele acha que necessita deixar mais um pouco. É uma questão de você imprimir isso no seu inconsciente, com o seu desejo. E o precursor disso foi o Austin Sperry, e até o Aleister Crowley também conheceu o trabalho mágico do Sperry e procurou ele. Eles tentaram fazer um trabalho juntos e tal, só que não deu muito certo por divergências de ideia e tal. O Sperry era um cara independente, e depois o Aleister Crowley ficava meio receoso com ele, falava que ele era um mago negro e tal. Mas aí acontece coisas da vida, né? E o Robert Anton Wilson também é uma referência em comum dos dois. Tanto o Grant Morrison quanto o Alan Moore citam ele. Tem o Wilson, ele morreu em 2007. Depois o Alan Moore fez uma homenagem a ele, na qual ele leu um texto que ele fez pro Robert Wilson, bem interessante. O Grant Morrison também, numa apresentação que ele faz, numa palestra que ele fala de magia também, ele fala: nossa, quando eu era criança eu lia livros do Robert Anton Wilson e outras coisas sobre essa mudança da mente e tal. Porque o Wilson ele é um mago, ele era um mago ocultista e tal. Ele também já foi editor da Playboy, da revista Playboy. Ele era um escritor assim, ávido também, ele tem muitas publicações. Ele gostava também de estudar neurociência. Ele tinha muita parceria também com o Timothy Leary, né, um psicólogo muito famoso também, doutor, né, dos Estados Unidos. Eles também trocavam muitas ideias. E ele tem muitos livros que ele fala dessa coisa da mente, né, da alteração da mente, tudo, como é uma coisa que molda a realidade e na qual serviu de base de muitos magos, né? E é um ponto em comum entre os dois, na qual remete à magia. Nossa, viu o que você fez? É incrível. O computador apagou. Não fiz nada. No meio do negócio que tá falando de magia negra. Cara, meu Deus. Bom, eu queria falar duas coisas sobre esse negócio da... Não precisa desligar o negócio lá. Vê se tem um controle aí. Deixa eu tentar voltar ao normal aqui, ó. Traz de volta aí, pelo amor de Deus. Não, vocês querem encerrar primeiro? Né? Vocês querem dar uma fechada aí? Depois a gente comenta. Ver se você queria comentar alguma coisa. Só? Você quer falar? Fala. Não, só para. Assim, é interessante porque tem um ensaio, tem um cara, um antropólogo chamado Marcel Mauss, ele tem um livro chamado Antropologia e Sociologia. Ele analisa as práticas mágicas de alguns povos. Né? Aí vai dizer que isso
é toda a magia. Tem duas figuras de linguagem que explicam a magia. É metonímia e metáfora, ou seja, tudo pela parte, a parte pelo todo, e metáfora. Isso aqui é como se fosse. Então, e magia é linguagem mesmo. Né? Porque isso, veja, não é só uma questão. Isso não é só uma questão de ocultismo, de prática ocultista. Não. Isso aí tem estudos antropológicos e sociológicos que, de alguma forma, corroboram essas ideias. Assim, eu acho que eu tenho pouco a acrescentar. Assim. Acho que tudo aquilo que realmente caracteriza o trabalho dos autores, aquilo que tornaram eles célebres entre os leitores, mas a gente, né, se vocês nunca souberam nada sobre o Alan Moore e o Grant Morrison, aqui eu acho que a gente colocou os pontos principais. Eu não sei, quando a gente estava conversando sobre a preparação tal, do que a gente ia apresentar, o que me chama a atenção, assim, a gente, principalmente hoje em dia, né, que eles são mais do que celebridades, a gente tem essa disposição de apresentar um antagonismo e uma rivalidade entre o Grant Morrison e o Alan Moore. Eu acho que, assim, mais do que eles manifestarem isso, que tudo bem, tem episódios que indicam que isso de fato tenha acontecido entre eles, mas corresponde muito mais à expectativa de nós, leitores, de nós, fãs, em estruturar uma biografia de vida, biografia de dois autores, em termos de uma narrativa, em termos de um enredo. Porque assim, você vê que a gente está falando, não, porque às vezes ele era muito tirânico com os desenhistas, no entanto o outro não é. A gente tem uma disposição de fazer uma avaliação da trajetória deles de acordo com determinadas condutas de caráter deles, em contraposição ao talento deles. Isso é uma tendência nossa, né? Uma tendência que explica, por exemplo, a gente pode admitir ou não, a gente gostar de fofoca. Você pode acompanhar contigo, mas você pode também, se você que coisa besta, não, mas você acompanha a rivalidade do Grant Morrison e do Alan Moore. É a mesma coisa. Você está montando uma narrativa de uma trajetória e está caracterizando assim, o talento de dois artistas dentro de uma coisa assim, então eles brigaram. Só isso, tudo bem. Eu acho que em parte eles até alimentam isso porque eles vivem disso. Né? Eles estão no meio estritamente artístico. Né? Então até é necessário dar um chão para isso. Agora, eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes que eu como leitor, não como especialista, porque especialista é uma coisa meio ilusória, né? Mas como leitor eu acho interessante você acompanhar bastante a vida e a obra desses dois grandes artistas e reconhecer que eles têm pontos em comuns, assim, absolutamente transgressores, trabalhando dentro de uma indústria que ela é mainstream, né? Que ela de certa forma, ela é a moldura, ela molda a nossa concepção de mundo, de uma série de formas, né? A extensão do trabalho deles vai para o cinema, vai para os quadrinhos, vai para a literatura e tal. De certa forma, eles estão moldando, eles são realmente. Eu estou pensando naquele filme do Gabinete do Dr. Caligari, que a gente teve muita influência de um professor nosso, Bruno Ribeiro, assim, o trabalho deles molda como era aquela vida daquele personagem, o César, no Gabinete do Dr. Caligari. De certa forma, eles estão moldando a maneira como a gente está enxergando o mundo, e muitas vezes eles gostam de alimentar essa coisa de que tem uma rivalidade. Mas, no entanto, eles concordam, por exemplo, no que tange a aspectos divergentes sobre magia, divergente escambau. Eles têm uma concepção muito homogênea sobre isso. Aquela coisa, quando você lê o Prometeu, aí ele fala, não, mas o monoteísmo é uma coisa sem graça, porque, como que você tem positivo e negativo, né? O céu e o inferno, o Deus, o demônio e tal, não sei o quê. É muito mais legal uma religião politeísta, porque você tem como várias notas musicais que você pode compor uma sinfonia. Isso ele é absolutamente coerente com o Grant Morrison.
Né? Eu acho que o Grant Morrison foi assinado embaixo, é verdade, amor. Mas, no entanto, assim, a gente se debruça sobre as coisas, quem está copiando quem e tal, não sei o quê. Cara, eu não sei, eu tenho a impressão que o Grant Morrison, naquela história dos quadrinhos, mas que é quase uma autobiografia, os Superdeuses, ele descreveu uma coisa, ele estava descrevendo o trabalho do Alan Moore, não dele mesmo. Que eu acho que ele estava falando, não, eu trabalho os personagens e eu construo as minhas histórias como eu usaria na hora de compor uma música, como se fosse uma guitarra e eu estou usando as notas diferentes para criar uma melodia diferente. Eu acho que quando ele está caracterizando o trabalho dele daquela forma, ele está falando muito do trabalho do Alan Moore também, que tem muita similaridade. Quando a gente fala assim, é legal assim, reconhecer um especialista em estética, quando o Maurício aponta, não, porque o cara ele tem um controle rígido sobre aquilo que o artista está fazendo. Ou o Grant Morrison não, ele é de uma forma mais jam session, uma coisa mais soul. Cara, o Alan Moore ele está espelhando a guitarra, né? Ele está tocando as cordas assim, ele está forçando muito a barra no desenhista, assim, levando o máximo o talento do cara, enquanto o outro ele está brincando com o instrumento, né? São duas melodias diferentes, mas elas são assim, atraentes de forma equivalente. Agora, uma coisa assim que eu acho interessante essa nossa tendência de comparar o caráter e o talento dele, eu acho que assim, tudo bem, tem a biografia do Grant Morrison, ele mostra lá no Superdeuses qual que é a experiência de vida dele, aquela relação delicada com o pai, com a mãe, e o momento que a Grã-Bretanha estava passando, no momento que ele estava crescendo, e por que os quadrinhos têm tanta influência na vida dele. O pouco que eu conheci lá por fora, o talento dele, o trabalho dele como artista, eu consegui descobrir algumas coisinhas da juventude dele, que era legal. Assim, enquanto o Grant Morrison estava num momento de rebeldia adolescente, ele se descobriu nos quadrinhos, e falou, não, isso aqui é o que é legal, o que eu quero para a minha vida inteira. Quadrinhos foi quase o capítulo final da juventude do Alan Moore, né? Ele gostava, mas não era, sei lá, o aspecto mais dominante da vida dele. E assim, ele falava, isso eu não esqueço, ele tem uma entrevista para aquele Comics Journal em 91, se eu não me engano, porque eu acho que nem chegou a ser traduzida no Brasil. Não tem nada do Comics Journal traduzido. Nada, né? Ele falou que, olha, eu nunca entrei em nenhum trabalho na minha vida que não fosse divertido para mim. Eu entrei nos quadrinhos porque era legal, porque era divertido, porque eu gostava de fazer aquilo e porque assim, davam dinheiro em troca de uma coisa que eu me divertia fazendo. E assim, só para assim, colocar a referência do que ele estava falando. Antes de ser roteirista de quadrinhos e torturar desenhistas, ele trabalhou como. Eu não sei qual é o nome desse negócio. Ele trabalhava numa espécie de matador de ovelha em Northampton. Ele era responsável. Ele tinha lá a caracterização, o crachá dele, ele era um descarroçador de ovelhas. Ele castrava ovelhas, sei lá, porque tinha esse aspecto do trabalho dele. Eu acho que para fazer, eles faziam comida enlatada só com um saco explotado de ovelha, uma coisa assim. E ele falava, cara, eu achava demais aquilo. Porque eu estava experimentando o aspecto, os cheiros, as sensações que só o sangue em abundância permitia para me inspirar até as minhas ideias malucas lá. Eu falei, cara, tudo bem, é absolutamente grotesco ouvir uma coisa dessa, mas é interessante do ponto de vista artístico. Tudo bem, é uma experiência extrema, mas ele usou. Quanto eu tenho a impressão que o Grant Morrison ele ficava uma coisa assim, ele estava lendo sobre, ele lia grimoire, né, ele lia, sei lá, as coisas de magia, enquanto o morto estava lá mergulhando no sangue lá, sei lá, não viu. Antes disso, o Alan Moore, quando jovem, ele matava a aula para ficar pulando no muro do vizinho, que o muro do vizinho da escola dele, lá do Air Labs, os laboratórios de ar,
era um manicômio. Ele falava, eu aprendia muito mais conversando com os internos daquele manicômio do que com os meus professores. E pelo menos eu via menos hipocrisia naquilo que os internos estavam falando. Cara, tem coisas assim que você fala, não, são interessantes, assim, né? Não que eu inveje, nem um pouco. Mas é assim, ele se permite certas experiências e com um objetivo mais ou menos claro, que é narrar histórias. Tudo bem, eu tenho a impressão que essa coisa da magia dele começou muito mais tarde que o do Grant Morrison. Eu acho que não tenho dúvida sobre isso. Mas, sabe, eu acho que tem mais estofa, tem mais consistência e tem mais, eu acho que uma coisa que eu acho que é raro em artista, se permitir se anarquizar. É fácil anarquizar a rua, é fácil você avacalhar, isso aqui é a rebeldia da juventude, ela é simples, mas a auto-rebeldia é muito difícil. E acho que isso que é o grande talento do Alan Moore. Só para fechar, uma das coisas mais interessantes que eu tinha ouvido, uma vez em 2006, o David Lloyd, que trabalhou com ele de Vingança, que também foi torturado pelo Alan Moore, ele falou coisas muito interessantes. Realmente, eu acho que assim, ele é absolutamente frágil ao próprio ego. Ele não é capaz de resistir, é o pior inimigo dele. E o David Lloyd, ele falou que o grande problema na vida do Alan Moore, com as editoras, era que assim, ele sempre começava a ver mais direitos em contratos que ele nunca tinha assinado. E que isso tornava a vida dele profissional, dentro de uma indústria de quadrinhos, absolutamente inviável. E por isso que ele se retirou. Eu acho assim, eu achei legal, o David Lloyd ele falou isso de uma forma assim, sem condenar o cara, ele é chato mesmo. Você não consegue ter tanto talento sem ser taxado. E ele admite isso. Tá? Acho que por isso que ele se isolou lá em Northampton, continua fazendo as magias dele. Mas eu ouvi dizer que ele adora receber visitas. Se um dia vocês tiverem coragem, disposição de ir até Northampton, diz que ele recebe todo mundo de forma muito generosa, servindo um negócio diferente, parecido com um santo daime. Então é isso, na verdade, colocar Grant Morrison versus Grant Morrison, na verdade é só uma desculpa para a gente falar desses dois autores que, embora cada um tenha suas preferências, a gente admira, é óbvio, né? E vocês sabem que rivalidades geram engajamento, né? Então, 2016 foi o ano, aqui no Brasil então nem se fala, mas na cultura pop também, então você teve, né, Batman vs Superman, você teve várias rivalidades. Então é isso, a gente agradece a apoio de vocês e agora a gente gostaria de ouvir o que vocês têm a dizer, perguntar ou colocar a respeito da... Se tiver. Se não, também. Começar com a frase do Lobão, daquele livro 50 anos a mil. Ele fala assim, eu só falo mal das coisas que eu gosto. E das coisas que eu não gosto, eu nem falo mal. Hoje eu vou começar com o Morrison. Né? Vamos começar com o Morrison. Uma coisa que é uma grande obra, ela transcende idade, transcende o tempo, transcende várias coisas. O Superman All Star, eu tenho algumas ressalvas que para mim ele fica só nos quadrinhos, não consegue sair dali. Se você é uma pessoa que você não é um leitor de quadrinhos, você pega a Superman All Star, ele é só mais um, no meio de várias histórias. Aí eu quero saber a opinião de vocês. Superman All Star é além dos quadrinhos? Deixa eu falar. Eu gosto muito dessa HQ. Eu vou defender o Grant Morrison, hein? Olha, grava que é raro de se ver isso, hein? Tá gravando. O All Star Superman, ele ele faz muitas homenagens ao personagem mesmo. Mas eu creio que ele vá sim além do personagem, porque primeiro, teve até aquele relato, né, da mulher que falou que desistiu de cometer suicídio por ler Grandes Astros, mas ela não é leitora de quadrinhos. E também o Grant Morrison, além dele fazer, dificilmente creio eu que ele faça isso, ele faz uma narrativa bem estruturada, bem organizada, que qualquer um pode pegar e ler.
ele também trata novamente aquela coisa que ele fala da magia com a simbologia do Superman nessa história. Ele pega a simbologia de um personagem que está na cultura aí já há tantos anos e demonstra como ela é influente, como ela é importante, como ela não tá assim pra morrer logo. Como ele mesmo fala, que ele vê os personagens como entidades e cada um acrescenta alguma coisa. E pelo menos eu creio que ele vê o Superman dessa forma, e o Superman não é um personagem só de quadrinho, a gente sabe. E qualquer um que pegar para ler Grandes Astros vai identificar muitos elementos do conhecimento geral sobre o personagem. Quem lê quadrinhos rapidamente vai encontrar referências de histórias antigas, referências sobre pontos específicos que o Superman tem que não é tão conhecido. E também a questão da simbologia, da coisa que a história traz, a força dela. Você vai acrescentar alguma coisa? Eu acho que essa coisa do Superman, não sei, o Grant Morrison, você pega, por exemplo, o Ark, ele tem uma perspectiva sobre o Batman, sobre o que são super-heróis. E é uma postura que estava bem em moda, que era a postura de desconstruir, né? Eles falam da coisa do selo, ele falou assim, por que o Morrison investiu tanto em reconstruir a imagem dos super-heróis? Né? Por que ele rompeu com o Mark Miller? Ele falou assim, quem salva o dia? Quem é o super-herói? E daí ele diz que ele cultiva os super-heróis com um sigilo, com um selo, para quando a prática mágica dele der errado, quem que ele invoca? Um super-herói. E é por isso que ele investe, assim, porque é o último refúgio dele quando tudo der errado. Né? Só para eles, vocês gostam dessa parte. O Batman também. Eu gosto, assim, acho que não tenho nada mais para isso acrescentar sobre mim, acho que é isso, assim. Eu gosto, acho que vai além também, mas eu tenho um aspecto que tem algumas camadas de leitura que só alcança quem leu bastante Superman e reconhece, acha graça. É referência, aquela coisa, você lê o Superman, você acha mais graça do que quem tá chegando agora. É isso. Mais um? Eu vou fazer só 2 comentários pontuais que eu estava pensando quando você estava falando. Tem uma diferença muito grande entre o que é o Alan Moore e o que é o Grant Morrison. É um pouco que nem comparar o Eric Clapton com o B.B. King. São pontuações diferentes dentro de um mesmo tema. Enquanto o B.B. King é um cara que vai muito pelo coração, o Eric Clapton é um cara que desenvolveu uma técnica a tal ponto que ninguém consegue alcançar o que ele faz. Tanto que ele vai ter uma porrada de apelidos sobre as técnicas que ele usa. Diferente do B.B. King, que é um cara que senta na guitarra e faz um show sozinho, ele não precisa de mais nada. Pra mim, a relação é um pouco assim, o Alan Moore ele é como o B.B. King, ele faz sozinho. Ele é um artista completo por si só. Enquanto o Morrison é um grande editor, é um cara que sabe usar muito bem todas as técnicas e sabe como jogar com essas técnicas de maneira a construir uma história interessante. Mas ele depende dos outros muito. Ele é um editor, ele não é um artista completo por si só. Talvez aí esteja um pouco essa diferença. Eu até estava brincando com o Maurício, assim, que se o Alan Moore soubesse desenhar com a qualidade que ele quer no papel, muito provavelmente ele seria um artista independente, ele não dependeria de... Ele não escravizaria ninguém, ele não faria nada. Porque ele fazia o que está na cabeça dele. Se o Alan Moore nascesse no Brasil, ele faria, porque não tem quem faça. Porque aqui é assim, né? O cara faz, ele roteiriza, ele arte final, ele faz tudo, porque não tem quem faça. O segundo comentário, só rapidinho, do que eu acho interessante de ambos os autores é que eles escrevem até para públicos distintos, eu acredito. Eles pensam com mentalidades distintas. Essa questão referencial do Morrison mostra muito que ele está preocupado com o mercado americano, que é uma potencialidade, uma falha do mercado americano. Eles vivem tanto lendo quadrinhos que tudo tem que ser autorreferenciado. E o Morrison sacou isso muito bem. Ele sabe autorreferenciar os quadrinhos, linkar os quadrinhos. Enquanto que o Moore ele vai para um outro caminho, que é muito mais parecido com o caminho do Neil Gaiman, talvez. Que é essa coisa de eu vou ser um grande narrador de histórias, só que ele usa como linguagem máxima o quadrinho. O Neil Gaiman opta por ser um narrador, ponto. Ele usa qualquer formato, tanto que ele vai roteirizar Doctor Who, vai fazer filme, ele faz tudo, e para ele tudo é narrativa. Ele não tem o pudor de o quadrinho é a minha narrativa. O Alan Moore não, ele sacou que é uma mão na arte, que é uma capacidade única, que é uma capacidade rica, e vai explorar isso ao máximo. E aí acaba explorando tudo, não sei. São reflexões. Tudo bem.
Não precisa do microfone não. Fala. Eu fico pensando às vezes na obra dos dois, e eu vejo muito comentários a respeito, tanto do Moore quanto do Morrison, mas eu chego assim, ao pensamento seguinte: o Morrison, ele acaba sendo visto pelo público de quadrinho como um pouquinho menos genial do que o Moore, mas porque eu acho que o Morrison se expõe mais, ele faz mais quadrinho de linha, ele tem quem faz mais, consequentemente vai errar mais. Então o Morrison acaba escorregando mais que o Moore, que tipo, demora para fazer as obras. A gente viu que ele tem um controle maior, né? Então eles acabam demorando mais, e o Morrison não. Eu acho que as pessoas, a gente vê algumas coisas dizendo sobre o Moore, coloca ele um pouco maior que o Morrison por causa disso. Mas eu acho, não sei o que vocês pensam a respeito disso. Eu acho que vocês acham que o Morrison acaba errando mais porque ele se expõe mais, principalmente quadrinho de linha, né? DC e Marvel, o Moore já está no autoral faz um bom tempo, não mexe com um quadrinho super-herói, né? Eu acho que se a gente espremer mais essa disputa entre os dois, a gente pode ir até uns níveis, assim, se a gente analisar o que eles falam sobre magia, qual é a produção que eles têm, de fato, produção em quadrinho, literário, sei lá. A gente pode até tentar achar diferenças e aí entrar nessa coisa de conceito, né? Então, por exemplo, quando o Morrison fala, ele fala isso abertamente, a questão lá do como é que chama? Do símbolo, sigilo, né? Ele faz um sigilo, um selo, aquilo. Ele fala que ele faz aquilo, ele conta para você como que se faz, como você carrega, e que aquilo é um desejo que você... Então assim, você tem um desejo, faça isso, pega a frase, monta o símbolo, carrega o símbolo, coloca na parede, mentaliza, tal. Então, assim, tem nesse discurso tem uma pegada muito do indivíduo. Ele está falando muito da experiência do indivíduo, é quase como um existencialista. Ele está falando, olha, eu construo as minhas coisas a partir da minha experiência. Então ele fala assim, olha, eu fui para Katmandu e aí eu conversei com umas entidades e aí me deram a coisa dos invisíveis. Aí eu estava totalmente simbiótico com o personagem principal dos Invisíveis, e aí eu estava escrevendo na história que ele estava ficando doente, eu comecei a ficar doente também, né, quase morri, daí eu salvei o cara no roteiro, aí eu me salvei, e aí... então assim, ele vai te contando coisas que tem a ver, é sempre ele é um showman, ele é um cara que, midiático, né, então é uma característica psicológica dele, e ele tem essa claro. O Moore, quando ele fala de magia, por exemplo, naquele documentário The Mindscape of Alan Moore, não sei se vocês assistiram, é muito bom, ele fala de magia de forma universal. Assim. Então a magia é uma coisa, está tudo conectado, não é um indivíduo, é coletivo, é tudo coletivo. Então o pensamento dele de magia também é coletivo. Então ele fala, o tempo está acelerando, as coisas a cultura do século XX vai criando determinadas ideias e elas vão se materializando cada vez mais rápido. Isso era uma coisa que demorava para acontecer, entre você ter ideia e a coisa acontecer. Então ele cita Jules Verne, mas hoje é mais rápido. Então ele fala, por exemplo, eu fiz o V e depois de algumas décadas os caras começaram a usar a máscara no Wall Street, quer dizer, aquilo materializa. Eu escrevi uma história que tinha um palhaço que aterrorizava as pessoas e depois de 2 semanas que publiquei a história apareceu um palhaço no Northampton aterrorizando as pessoas. Então assim, o tempo está passando e a nossa realidade está acelerando, então ele está falando do coletivo. Então tem uma leitura de coletivo no Alan Moore e uma leitura de individual no Grant Morrison. É possível a gente fazer essa hipótese. Acho que isso reflete muito na narrativa dele, do Grant Morrison. Eu acho que sim. O tipo de história que ele produz, assim como o tipo de história que o Moore produz, tem um pouco essa diferença de característica. Só que, assim, na história, como eu não falo da história, o personagem, como entra um fantástico, um choque no personagem. Assim, geralmente ele não levanta mais questões, e na história do Morrison o personagem é mais afirmativo e segue em frente. Assim, quando o monstro do quadro, quando ele descobre que ele não é humano, ele descobre que é uma planta, ele começa a ver o interior dele, o que é a natureza dele, o que ele pode fazer da vida dele. E outro personagem do super-homem, no Grandes Laços, quando ele descobre que ele vai morrer, ele não quer voltar a ser saudável, ele segue em frente, ele quer resolver todos os problemas do mundo, até assim, quando ele vai, quando ele se for. Você acha que isso pode também? Então, eu acho que ainda é a mesma chave, né? Quer dizer, a minha experiência enquanto indivíduo, independente, no caso do Superman, ele descobre que ele vai morrer. Então, como que eu, como indivíduo, posso ser significativo?
O Monstro do Pântano não, ele vê qual é a conexão dele com o todo, ele vê que está conectado ao parlamento das árvores, a história sai de um indivíduo e vira uma grande coisa coletiva, assim, que é o que o Moore defende o tempo todo. E o Morrison não, é realmente a experiência do indivíduo, ele vai narrando sempre experiências do indivíduo, mas isso tem a ver com a leitura que ele tem de mundo. Eu acho que é interessante essa diferença, é uma diferença psicológica, isso acaba refletindo como eles leem a questão da magia, que tipo de coisa eles produzem e como eles se relacionam com as pessoas. O Morrison, ele se relaciona com as pessoas, é estranho, até porque o Moore, ele é um cara que quer um coletivo, mas ele quer ter um controle absoluto. Parece contraditório isso, né? Então ele não deixa as pessoas fazendo o que elas quiserem, porque como ele tem uma visão de todo clara, ele quer que essa visão de todos se concretize. Então ele não vai esperar que os outros caras também cheguem na mesma visão que ele, para daí todo mundo tem a mesma visão e aí então vai funcionar. Não, ele obriga o cara a fazer do jeito que ele está vendo. E o Morrison, ele não tem medo de que o cara vai influenciar negativamente ou positivamente. Porque o que importa para ele é a narrativa que ele construiu, porque é isso que é o norte. Tudo que vier vai agregar e aquela narrativa vai seguir. Ele não tem a necessidade de controle. Veja, eu estou inventando uma hipótese aqui, não sei se é isso, mas eu acho que tem características que podem ser lidas nesse sentido. Pegando esse gancho aí que começou, o Grant Morrison ele fala também assim que, por exemplo, numa história, ele não acha interessante uma narrativa assim que não tenha muito do autor, que parece ser uma coisa distante. Ele gosta de quando tem elementos biográficos nas histórias, que ele fala, olha, isso aqui o autor vivenciou e tal alguma coisa, ou tem algo a ver, é interessante. É tanto que isso reflete muito nas obras do Grant Morrison. Nos Invisíveis, muito do que tem nos Invisíveis, ele viveu. Na Patrulha do Destino ele fala, eu convivia na época, ele até comenta, eu convivia na época com muitas pessoas estranhas e tal, e eu imaginava elas assim e tal, pensava, né, e combinava com a Patrulha, né, que já existia, né, quando ele começou a escrever. Ele achou interessante e linkou isso. Então ele gosta disso, dessa coisa da vida junto com a história, essa coisa que você fica pensando, caramba, até onde isso é real, até onde isso não é, quando junta tudo isso. E ele até cita também que Os Invisíveis é um hiper sigil, que é tipo um sigil poderoso que vai se replicando, porque vem de várias cópias, as pessoas vão vendo, vão se replicando, igual a marca de uma empresa, né? E aí vai ganhando força no mundo para gerar uma transformação. E o Alan Moore, ele fala também que tipo, ele não se move pela mentira, ele não se move na mentira, ele se move na ficção, né? Ele até diz, né, por mais que eu admita que é uma divisão tênue entre eles. E, inclusive no Monstro do Pântano tem uma parte que ele está falando da história de uma edição da menina que parece que ela se transforma em lobo, né? Ele diz que nisso, antes dessa história, quando ele estava começando a escrever sobre o Monstro do Pântano, ele ficava pensando, caramba, como é que eu posso continuar essa revista e tal, o que vai ser interessante durante a revista para, né, ser um negócio legal. E ele fala, pegar o Monstro do Pântano, a história dele, o universo dele, e colocar elementos que tem na nossa vida cotidiana, os problemas, questões sociais. Isso, as questões sociais que a gente vive no dia a dia. É a questão da ficção, você vai juntar com essas coisas sociais e tudo. Então são dois jeitos interessantes de ver como eles veem isso, interpretam. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, com a gente falando aí do que o Alan Moore realmente tem um caráter de controlar mais as obras dele e tal. Mas no Patrulha do Destino eu achei muito curioso, assim, a quantidade de elementos, né, que se aparecia quando o Grant Morrison assumiu, assim. Vocês sabem me dizer se nessa obra especificamente ele teve um controle maior nos elementos dos quadros e tal? Porque me pareceu um ambiente bastante controlado, assim, tipo, vários elementos, assim, eu fiquei muito fascinado quando eu li a obra do Grant Morrison no Patrulha do Destino, que não me pareceu que os desenhistas tiveram essa total liberdade, como a gente veio falando aqui a respeito, né, das obras. Me pareceu muito controlado, assim, foi a impressão que eu tive. Do desenhista da Patrulha do Destino, eu tenho aqui outra hipótese, né? Eu creio que o Grant Morrison deu algumas instruções, pelo que eu li também que ele falou, algumas instruções para a arte, mas esse desenhista do Patrulha do Destino, ele trabalhou com algumas coisas já nesse sentido, meio psicodélico, desses símbolos. Não sei se alguém aqui leu o Shade, ele também trabalhou. Ele escreveu o finalzinho do Shade, ele desenhou, o finalzinho do Shade, que vai na mesma onda.
Então, assim, eu creio que o Morrison, pelo menos na Patrulha, ele tenha tido um controle um pouco maior. Pelo que ele fala também nas introduções, eu lembro que eu li alguma coisa que ele cita que uma galera fala mal, né, dos desenhos, falam que são muito simples. Eu também particularmente não acho. Eu acho bem interessante também. Por exemplo, quando ele traz lá a Irmandade do Dada, ele traz todos aqueles elementos, parece que o Morrison deu muita instrução mesmo. Então o que parece é que o autor e desenhista ali tinha conversavam bem as ideias deles. O Patrulha, especificamente, o cara que criou a Patrulha Destino, não sei o nome do cara, ele criou com alguns conceitos. Então, por exemplo, ele queria usar na escrita dos roteiros algumas técnicas literárias do modernismo, assim, que é de recortar e colar aleatoriamente e tal, porque ele queria que tivesse essa coisa do caos mesmo, assim, esse elemento caótico. E ele fala que o Grant Morrison foi o único cara que retomou isso depois passou na mão de um monte de gente, e aí ele declarou isso, que o Grant Morrison é o primeiro, talvez o único autor de toda a história da Patrulha que foi lá na origem do que ele pensou e retomou. E acho que ele fez isso conscientemente, acho que eles devem ter conversado sobre isso, né, sobre as referências que ele estava usando para escrever aqueles roteiros. Então acho que deu uma sinergia ali, que o cara também já trabalhava com isso. Mas eu não acho que ele controla mesmo, ele não é a tendência dele, né? Seria estranho se ele tivesse feito um trabalho controlado, o resto não. Eu acho que dentro disso tem muita questão da palavra até que você usou, da sinergia mesmo. Você pode ver como sempre tem esses pares, desenhista, roteirista, que às vezes eles conversam mais, talvez. Eu acho que é essa palavra da sinergia entre eles. Não sei se é algo intencional. É que nem você pegar o próprio Aziluar. Não precisa do microfone, não. De uma forma bem simplista, qual seria a obra que mais deixa claro o estilo narrativo do Moore e do Morrison? Saiu um post essa semana com alguns comentários. Eu vou repetir os que eu coloquei lá, que eu acho que assim, o Aziluar do Grant Morrison é muito legal para você ver como que ele lida com essa questão da narrativa e saber jogar com o desenho do desenhista com quem ele está trabalhando, porque o Dave McKean já é clássico trabalhando com claro escuro, com as sombras, com um desenho esfumaçado e tal, então ele aproveita isso para trabalhar com a questão da psique dos personagens. Não acho que é armado nos óculos dele, não é a principal, mas eu acho que é onde dá para ver mais claro essa jogada. E do Moore, eu até citei outro lá, mas eu acho que é o ótimo, assim, porque dá para você pegar cada personagem e ver como é que ele trabalha cada uma das questões em cada um dos personagens. São técnicas de roteiro próximas, mas são coisas diferentes. Aí dá para você ver como que ele vai jogando com essas questões. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Não, vai fazer. Eu acho vamos fazer que você trabalha com uma questão da magia, porque eu acho que é o discurso mais, sei lá, mais forte dos dois. Eu acho que é o Prometeu, do Moore, e os Invisíveis do Morrison. Eu acho que assim, o fato deles terem dito que eles são magos e deles terem explicado de forma direta ou indireta, né, o Morrison de forma direta, falando como fazer, e o Moore escrevendo um trabalho com o Prometeu que explica tudo que ele pensa sobre magia, o que é magia, como funciona e tal, mostra o seguinte, que eles são excelentes contadores de história, porque a gente acredita nisso. A gente acredita que o Morrison viu os alienígenas e recebeu o roteiro a gente acredita que o Moore tem o Glycon lá eles são muito bons narradores, eles conseguem, na própria forma deles viverem e viverem a construção das narrativas que eles fazem, o trabalho deles, de uma forma quase ficcional, que a gente compra. Realmente os caras são bons. Olha, do Morrison, eu acho que os Invisíveis, que sintetizam tudo, do Moore, eu não saberia apontar tudo ruim. Não. Eu não saberia apontar porque eu também tenho menos familiaridade com a obra do Moore. Mas do Watchmen, é óbvio que a obra, eu acho que a obra-prima do Moore é o Watchmen, né? Mas, por exemplo, tem algumas coisas interessantes que ele faz
em histórias bem menores. Saiu uma coletânea daquele Grandes Clássicos DC, que nem todas as histórias são... Tem algumas histórias que são famosas, tipo a Piada Mortal é famosa pra caramba, mas tem histórias menores ali que, assim, lógico, hoje é conhecido porque foi o Alan Moore que fez, mas na época eram coisas absolutamente pequenas ali, e aí ele já dá várias características. Então aquela coletânea acho que dá uma boa ideia de toda a potencialidade do Moore, até porque, como já foi apontado aqui, o Moore ele trabalhou além dos quadrinhos, o Morrison trabalha mais, é um pouco daquilo que ele está falando, né? Não é que o Morrison se expõe mais, mas eu acho que como ele trabalhou mais no ritmo industrial, ele acabou se expondo mais por conta disso. Do Grant Morrison, tomando como base a experiência pessoal também, eu também acho Os Invisíveis, porque você acaba identificando pontos ali nele que você vai acabar encontrando em outras obras. Tem muito da pessoa, Grant Morrison, também dentro dos Invisíveis e tal, eu acho interessante. E do Alan Moore, todas. Não, brincadeira. Mas pode ser também, por mim. Mas assim, eu tava pensando entre V de Vingança e Monstro do Pântano, assim, mas eu fico com o Monstro do Pântano porque você sente... É uma coisa assim, sensacional o que ele faz no Monstro do Pântano. E você sente isso em Prometeia também, alguns elementos, ele trabalha com os outros elementos em outras obras. Você já vê o modo como ele já vai produzindo os roteiros, como ele já vai trabalhando com os artistas, inclusive algumas edições ele ainda aceita alguns pedidos de alteração de desenho assim e tal. Mas eu ficaria com essas duas, Invisíveis e o Monstro do Pântano. Do Grant Morrison, Os Invisíveis também, para essas questões todo mundo já falou, não tem muito o que acrescentar. E do Alan Moore eu faço um contraponto com o Bruno. Eu não sei afirmar, mas por outro motivo. Porque o Alan Moore ele varia muito, pelo menos eu vejo isso, ele varia muito. Por exemplo, o Miracle Man e o Monstro do Pântano, a estrutura que ele cria essas histórias é muito parecida. Primeiro ele vai, aí ele choca a origem do personagem, tipo, não era isso. Aí depois ele vai, constrói todo o arco. Aí depois vem Piada Mortal, vem Watchmen, vem várias coisas e ele sempre vai mudando as formas dele de contar a história e tudo isso. Mas talvez se eu fosse ficar com uma história, acho que seria o Watchmen, porque parece uma coisa mais completa, uma coisa que ele colocou um pouco de tudo ali. Então talvez eu ficaria com o Watchmen ou o Prometeia. Para ser bem curtinho, eu acho que o Grant Morrison, eu acho que o mais emblemático dele, eu acho que é aquele O Homem Animal. Eu acho que os tons que ele usa no Homem Animal você consegue reconhecer em várias outras obras dele. Porque do Alan Moore, tudo bem, o Watchmen eu acho que é a obra-prima dele, eu acho que é indiscutível, é por isso que ele é famoso mesmo, além das outras. Eu acho que o Watchmen é indiscutível, mas eu acho que assim, o mais emblemático daquilo que ele gosta de fazer, que ele sente a vontade de fazer, eu acho que é o do Inferno. Que ali, eu acho que assim, ele solta, né? Eu acho que ele não amarra tanto o desenho, embora amarre bastante, mas tem aqueles temas dele, tem a cidade, como a geografia se confunde com a identidade das pessoas. Eu acho que ali é bem Alan Moore mesmo. Legal. É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigado, gente. Bom, então esse foi o Papo Quadrinheiro número 1 sobre Alan Moore vs Grant Morrison. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixem comentários, curtam lá a nossa página no Facebook, curtam também o nosso canal, né? Assinem o canal no YouTube. E é isso aí, obrigado pela audiência, valeu e até a próxima.